Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque ao longo da nossa programação. O início da semana foi marcado pela polêmica envolvendo o caso Mariana Ferrer. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça vai apurar a conduta do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que absolveu o empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a jovem Mariana Ferrer. O pedido foi apresentado pelo conselheiro Henrique Ávila. Segundo Mariana Ferrer, André de Camargo Aranha teria adulterado a bebida dela e a estuprado numa casa noturna em Jurerê, em 2018. Ela era virgem quando sofreu abuso. No entender do juiz Hudson Marcos, não havia provas contra o empresário. O magistrado argumentou que a modalidade de estupro culposo, sem intenção, não existe na legislação brasileira e livrou o réu. O julgamento aconteceu em setembro e a sentença foi revelada ontem pelo site The Intercept Brasil. O vídeo, obtido pelo The Intercept, mostra Mariana sendo humilhada pelo advogado de defesa do réu, Cláudio Gastão da Rosa Filho. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? O advogado do empresário ainda mostra fotos de Mariana em poses que classifica como posições ginecológicas e disse que jamais teria uma filha do nível da vítima. O juiz não tenta interromper o advogado em nenhuma vez enquanto Ferrer começa a chorar. Para o advogado criminalista e coordenador adjunto do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Tiago Turbay, as humilhações às quais Mariana foi submetida são inadmissíveis. Esse tipo de comportamento que deve ter, sim, o reproche da jurisdição criminal brasileira e de toda a sociedade. Não é permitido, não podemos tolerar que haja violações à dignidade da vítima, que está posta ao judiciário, está à frente ao judiciário para terem preservado seu direito e não para sofrer uma nova violência. Ontem o Senado aprovou por unanimidade um voto de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, ao juiz Hudson Marcos e ao promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira, por deturparem fatos de um crime de estupro com base em acusações misóginas. Segundo a senadora Rose de Freitas, a Procuradoria da Mulher do Senado vai pedir a anulação da sentença do caso. Esse episódio, ele chama a atenção da opinião pública, mas chama a consciência da justiça de que não podem aceitar pareceres como esse, sentenças como essa, que humilham você, humilham as mulheres, degradam a luta das mulheres, mas com certeza não pode ser levada em conta e tem que ser repudiada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que as cenas da audiência são estarrecedoras e que o sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Em nota, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos repudiou a humilhação sofrida pela vítima e o uso do termo estupro culposo. A pasta, comandada pela ministra Damares Alves, afirma que acompanhará o recurso já interposto pela denunciante em segundo grau, confiando nas instâncias superiores. O assunto foi comentado no Morning Show. Olha, gente, vamos lá então começar a conversar sobre esse assunto, que é um assunto aí delicado e que eu acho que exige a nossa concentração, principalmente para tentar explicar para as pessoas, porque é tanta desinformação, é tanta informação desencontrada, tá todo mundo caindo aí nesses discursos, enfim, vamos tentar ajudar todo mundo a entender o caso. Vou começar por você, Vini. Essa expressão estupro culposo, eu acho que é o que causou a maior confusão ontem, né? O que a gente precisa deixar claro em relação a isso? Bom, primeiro, Paulo, a expressão estupro culposo foi utilizada pelo site Intercept, que teve acesso às imagens do julgamento, né? E a partir dessas imagens, a partir da reportagem do Intercept, é que gerou toda essa revolta, toda essa onda de revolta da opinião pública. Então eu quero botar aqui na nossa tela primeiro como que o Intercept fez essa abordagem. Primeiro, o título da matéria, que diz o seguinte: julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de estupro culposo e advogado humilhando o jovem. No segundo parágrafo da matéria diz o seguinte:
Segundo o promotor responsável pelo caso, não havia como o empresário saber durante o ato sexual que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar, ou seja, uma espécie de estupro culposo. O juiz aceitou a argumentação. Ou seja, esse termo, essa expressão estupro culposo foi utilizada pelo Intercept a partir de uma interpretação que eles tiveram a partir das alegações finais do promotor do caso. E depois eles fizeram até uma atualização na matéria, a gente pode passar a imagem, dizendo o seguinte: a expressão estupro culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo, até porque de fato não foi, Paulo. Não existe na sentença essa expressão estupro culposo. Para a gente explicar melhor também um pouquinho do que aconteceu, o primeiro promotor do caso, que havia acusado o Aranha de estupro de vulnerável e havia colhido diversas provas, como exames genéticos, como mensagens que a Mariana Ferrer mandou no dia para alguns amigos, depoimento da mãe, depoimento do Uber que ela pegou também no dia. Esse promotor, inclusive, ele havia pedido também a prisão preventiva do Aranha. Ele acabou sendo afastado, acabou sendo transferido do caso. Assumiu um outro promotor, o Tiago Carriço de Oliveira, que teve um novo entendimento sobre o que teria acontecido naquela noite. E segundo ele, a Mariana não estava em condições de dar consentimento à relação sexual, não existindo assim o dolo, a intenção de estuprar. Então é essa a alegação dele que foi interpretada aí como estupro culposo. Aí eu vou trazer aqui, Paulo, também a sentença do juiz Hudson Marcos, que concordou com essa tese do novo promotor do caso, que agora está sendo inclusive até investigado. Olha só o que ele diz num trecho aí da sua sentença. Diante disso, não há provas contundentes nos autos a corroborar a versão acusatória, a não ser a palavra da vítima, sendo que a dissonância entre os depoimentos colhidos na fase judicial conduzem à dúvida quanto à autoria dos fatos narrados na exordial acusatória, não podendo, por isso, ser proferido decreto condenatório, devendo a dúvida ser dirimida em favor do acusado, com amparo no princípio indúbio pro réu. Portanto, como as provas acerca da autoria delitiva são conflitantes em si, não há como impor ao acusado a responsabilidade penal, pois, repetindo o antigo dito liberal, melhor absolver 100 culpados do que condenar um inocente. A absolvição, portanto, é a decisão mais acertada no caso em análise em respeito ao princípio da dúvida em favor do réu. Então não há esse termo estupro culposo, mas há um entendimento aí do juiz, em concordância com o que disse na alegação do novo promotor, que não há como ter essa certeza de que a Mariana Ferrer naquela noite não deu o consentimento no ato sexual ao empresário Aranha. Mas essa substituição, Paulo, causou sim muita estranheza, essa substituição do promotor. E muita gente alegou que seria por uma certa influência que o Aranha tem. Ele é um empresário, ele é um agente de grandes jogadores de futebol, o pai dele também é um advogado muito famoso, chegou a advogar, inclusive, para a TV Globo, inclusive na noite ele estava acompanhado de um dos herdeiros da TV Globo, né, de um dos marinhos, então é uma pessoa bastante influente e essa troca ficou realmente bastante estranha, ainda é preciso mais explicações sobre isso, mas esse termo que causou realmente mais revolta na sentença acabou não existindo. Obviamente que teve o comportamento também do promotor ali do caso com a Mariana Ferrer, que causou bastante revolta, e a gente vai trazer também algumas... Isso, do advogado. Perdão, do advogado de defesa, que causou bastante revolta porque o juiz não interviu em nenhum momento ali naquela postura dele, né, Paulo? Deixou rolar. Deixou a coisa rolar. E agora a gente vai trazer também algumas reações nas redes sociais, porque ontem, fora as eleições americanas, foi o que mais repercutiu nas redes sociais, né? E as famosas comentaram. A Bruna Marquezine compartilhou a matéria aí do Intercept, colocou lá entre aspas, né, estupro culposo PQP, né? Xingando aí
o fato dessa alegação. A cantora Isa também colocou: estupro culposo não existe. Mais manifestações também, a cantora Anitta colocou: Mariana Ferrer, eu admiro sua coragem de uma forma que você nem imagina. Hashtag justiça por Mari Ferrer, que foi uma hashtag, inclusive, também bastante levantada. A atriz Débora Seco comentou: é revoltante essa história de estupro culposo, revoltante. E, por fim, teve a atriz Thaís Araújo, que colocou: bem desenhado para que todos possam entender que não existe estupro culposo. Ninguém comete estupro sem intenção. Esse precedente é mais uma violência contra o direito das mulheres. Hashtag não existe estupro culposo. Paulo. Muito bem. Aí, Vini, o Intercept disse que não colocou, certo? Que não o Intercept disse que não havia na sentença, mas eles utilizaram essa expressão para resumir o caso, e que isso é comum no jornalismo, é usual no jornalismo. Muito bem. Paulinho, eu queria começar por você. O que mais te indignou nessa história toda? Bom, esse caso vem se arrastando há bastante tempo, né? Uma coisa que a gente, por exemplo, não tem é acesso a todos os elementos, eu acho. A gente não tem esses depoimentos, a gente não sabe exatamente quais as provas. Tem um monte de matéria, de post na internet. Nossa, eu fiquei lendo tanta coisa ontem. Mas o que a gente tem de muito concreto, inclusive na matéria do Intercept? Além desse termo, é o vídeo. O vídeo é uma coisa horrorosa, gente. Aquilo ali, eu falava, gente, mas peraí, calma, isso é uma coisa do processo, é uma audiência, tem um juiz aí, e o cara falando ali daquele jeito horroroso, desrespeitoso, sabe? Gente, não parecia que era uma coisa oficial, jurídica. O que é aquilo? O que fizeram com aquela menina? E aí, independente de qualquer coisa, você pensa, por que será que muitas mulheres têm medo de prestar o seu depoimento e de denunciar? Gente, o que é aquilo que fizeram com a menina? É uma humilhação, aquilo nada tem a ver com o caso. Deixa eu só, aquilo Paulinha, é uma afronta. Deixa eu só perguntar para nossa produção, vocês têm esse trechinho do vídeo, Ricardo Arcon? Se vocês tiverem, eu separei um outro trecho também, seria acho que a gente bom tem de exibir exibir pra gente aí contextualizar para nossa audiência. Continua, Paulinha, desculpe. Então, acho que isso é muito concreto, gente. Você não precisa conhecer nada, provas, autos, nada. É uma menina que foi lá, ela, enfim, contou a sua história, tal, ela tá sendo ouvida pela justiça, ela tem um advogado ali, o cara não fala nada, o juiz deixa rolar como se nada fosse. E o outro, o advogado lá de defesa do cara, desce a lenha nela, mas assim, o que é aquilo a respeito da roupa dela, de pose dela, o que isso tem a ver com os fatos, entendeu? E aí é aquela história. O que ele tá querendo construir? A figura da mulher que o quê? Pediu para acontecer alguma coisa para ela, né? Que não tem moral para vir ali e reivindicar alguma coisa porque usou essa roupa, porque tirou essa foto. Gente, a gente tá em que ano mesmo? Estranho, né? É bastante estranho. Muita gente lembrou do caso Doca Street, que aliás foi revivido num podcast bem legal, que é o Praia dos Ossos, e no julgamento ali é feita a mesma coisa, a desconstrução da imagem da mulher, como se assim, ela não fosse uma mulher respeitável bastante para estar reivindicando alguma coisa. No caso da Angela, ela foi morta, né, gente? Ela foi morta com 4 tiros. Então assim, até quando? Até quando? Tudo bem, não tem provas suficientes, tá bom. Agora, você precisa humilhar ali aquela mulher? Daquele jeito, numa audiência? Com juiz, gente, ninguém fala nada. Fala pra menina tomar uma água. Olha, eu fiquei chocada com esse vídeo, assim, foi uma coisa que pegou muito pra mim. Eu falei, gente, não é possível que é assim que ouvem as pessoas, as mulheres na justiça brasileira. Perfeito, Paula. A produção separou mais um trechinho da audiência pra gente. Solta aí, Murilo. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá pra dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar no teu Instagram depois, pra ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de vídeo.
a gente estava vendo um vídeo em relação à audiência, né, Vini, em que a Mariana Ferrer aí, ela é agredida, né, verbalmente pelo advogado de defesa do Aranha. Exatamente. Eu vou pedir para nossa produção colocar novamente o vídeo para quem está chegando agora poder acompanhar com a gente. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá pra dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, pra ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Tu, Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. O que chama atenção, né, Paula, é que ela não está sendo acusada de nada, né? Nesse processo. Ela é a suposta vítima, ela que está fazendo a acusação, né? Então, de maneira nenhuma, esse advogado poderia se comportar dessa forma com ela e sem nenhum tipo de intervenção ali, né? Tem um certo momento ainda desse vídeo também que ela diz assim: eu só queria um mínimo de respeito, né? Para colocar aqui a minha versão. Inclusive, antes desse vídeo ser divulgado pelo Intercept, a própria Mariana tinha quebrado o sigilo, porque o processo corria em segredo de justiça, e ela tinha quebrado esse segredo justamente para dar uma publicidade ao caso e para tentar forçar que esse processo tivesse uma reviravolta, porque ela via que tinha realmente uma mudança estranha no caso do promotor e uma paralisação também muito grande. Ela já estava vendo ali que provavelmente o Aranha que ela estava acusando seria realmente absolvido. Boa, Vini. Agora, uma pergunta, eu queria começar pelo Adriles aqui, sim, em seguida ouvir o Joel. Eu acho que nesse caso a gente precisa saber separar duas coisas que são completamente diferentes. A primeira delas é o caso de estupro, que ainda não foi comprovado. Tô certo, Vini? Sim. É isso, não está comprovado ainda o caso de estupro. Na verdade agora o Aranha foi até absolvido, né? A defesa dela vai poder, a defesa vai poder até recorrer. O que eu tô me referindo não há provas que apresentem materiais falando segundo a justiça brasileira. Exato. Então isso é uma coisa. A outra coisa é essa cena que a nossa produção acabou de exibir da audiência, que é uma cena grotesca, né? Sim. É absolutamente grotesca, e aí a gente coloca em xeque, inclusive, a nossa justiça, né? Como é que é o comportamento da nossa justiça nesse caso. Eu acho que a gente tem que separar essas duas partes desse caso, porque senão confunde. Vai lá. Eu acho que a gente tem que separar, mas tem que unir, inclusive no caso de estabelecer um veredito que seja injusto pelas premissas do próprio julgamento. Tudo bem, o caso é turvo, há contradições, o exame toxicológico dela, 24 horas depois, deu negativo, parece que ela tinha tomado só um gin, ela falou que estava bêbada, inconsciente. O rapaz negou ter conjunção carnal com ela, depois admitiu sexo oral, depois percebeu-se que ele realmente rompeu o ímen dela, houve uma conjunção carnal. Ela falou que estava fora de si, mas depois fala com amigas dela, fala com a mãe, pede um Uber. Existe uma série de contradições. O rapaz tem amigos influentes, mudaram a promotoria, mudaram os delegados que investigam o caso, ou seja, uma série de conjunções esquisitas nesse caso. Mas o próprio veredito eu acho muito estranho. Como é que assim o juiz fala que o rapaz não tinha consciência exata do estado de consciência da vítima? Como é que você chega a esse tipo de conclusão? Aí sim depreende-se que possa ter tido um estupro culposo, ou seja, sem intenção de estuprar. Ou seja, uma coisa muito confusa. Ou seja, o próprio veredito é eivado de uma série de contradições. Em segundo, realmente, o caso da omissão, da indiferença de um juiz tendo ali uma menina que está sendo, que está pedindo por clemência em relação ao caso que ela teria sido estuprada, sendo humilhada por um advogado, que faz acusações peremptórias em relação à moral, à sexualidade, à maneira como a vítima, a suposta vítima, né, vive, é um caso escabroso. A omissão é uma ação do mal, a indiferença é um crime em si. Ou seja, a gente tem que colocar luzes sobre o julgamento e fazer um julgamento do próprio princípio de julgamento e até que ponto esse julgamento pode ser contestado exatamente por essa postura indiferente e distanciada do juiz. Tudo bem, a gente sabe que existe uma dramaturgia, uma encenação
em relação aos advogados, aos promotores, que indicam possibilidades, isso sempre acontece, indicam possibilidades do passado da vítima denotar contra ela, mas aí você está aí no bojo um preconceito sexual, um preconceito machista em relação ao modo da garota se vestir, ao trabalho dela, as fotos que ela faz, a possibilidade dela ficar com aluguel atrasado, ou seja, é um julgamento moral e preconceituoso. Sem nenhum tipo de interferência ali na hora, né? Se não existe materialidade de prova cabal em relação ao estupro, ao ato do estupro em si, existe uma materialidade cabal em relação à omissão criminosa do juiz e à atuação completamente defenestrável e imoral desse advogado. Perfeito. Agora eu volto a insistir. Apresentaram as provas em relação ao estupro? Não, foram apresentados? Provar o estupro o primeiro promotor do caso, que foi substituído, ele apresentou provas. Existe algum não tipo há provas de prova? cabais, existem elementos. O primeiro promotor, ele apresentou as provas. Só que o segundo promotor entendeu que essas provas não eram provas conclusivas para incriminar o Aranha. Quais provas? Eu falei teve provas genéticas que foram encontradas no... Houve conjunção, houve o ato sexual. Houve o ato sexual. E ele negou. As mensagens desconexas que ela mandou, né, para amigos, para familiares. O próprio testemunho dela, o testemunho da mãe, o testemunho do Uber que ela pegou no dia. Então tinha ali uma questão que se coloca, tem outra coisa. Agora, ela disse que estava fora de si, embriagada ou drogada, mas o exame toxicológico, 24 horas depois, deu negativo. Ou seja, há uma série de elementos inconclusivos que não dá para saber de maneira cabal. Tem uma contradição no testemunho dele também, né? Porque Joel, eu quero te ouvir também sobre esse caso. Vamos lá, eu vou fazer uma distinção de 3 aspectos que a gente tem que considerar aqui e tentarei ser breve. Mas 2 acho que a gente já tem tratado bem. Primeiro, os méritos do caso em si, será que houve estupro ou não? E outra, será que há evidências ou não para condenar ou para absolver aí o acusado do estupro? Esse é um dos pontos. E quanto a isso, eu acho que nenhum de nós aqui está muito capacitado a falar, porque a gente não tem acesso a todas as provas que constam ali no processo, a gente não tem como avaliar, portanto, em detalhe se o veredito de absolvição lá que o juiz deu é justo ou injusto, dado as provas que a gente tem. A gente sabe algumas coisas. Ela disse que estava dopado, o exame não registrou nada. Bom, mas às vezes existem drogas que somem do seu sistema em 24 horas. Então também não é necessariamente uma prova de que ela mentiu. A gente tem, por outro lado, a gente tem também uma mentira flagrante do réu, do acusado. Ele disse que não tinha nem encostado nela. Depois provou que não só encostou, como teve relações sexuais com ela sim. Por que ele mentiu, então, no início dessa história? Mas, enfim, o fato dele estar mentindo também não é uma prova cabal de que ele estuprou, ele podia estar querendo preservar a imagem, sabe-se lá o que está acontecendo. Eu acho que é precipitado fazer qualquer tipo de afirmação cabal, portanto, com relação a se aconteceu ou não o estupro ali. Isso aí a gente deixa com as autoridades competentes. O segundo aspecto, e esse a gente tem comentado e tem que comentar mesmo, a forma como foi conduzida esse julgamento. Aquilo foi asqueroso. Essas cenas que a gente vê aí, tem outras, hein? Tem umas que o advogado de defesa do sujeito pega fotos da menina na rede social dela e fica mostrando, assim, fotos que seriam supostamente sensuais para desqualificá-la. Aquilo ali é inadmissível, assim como é inadmissível o silêncio conivente do juiz, do promotor e de todos que estavam assistindo aquele circo humilhante, vexatório e asqueroso para cima dela, mesmo se ela fosse acusada no processo, aquilo seria inadmissível. Ela não era nem isso, ela é a vítima do caso de possível estupro ali. Então, essa cena, e dizem que isso, por si só, pode ser o bastante sim para anular esse processo, hein? Para voltar tudo para estaca zero e dar aí sim um julgamento justo. Porque esse aí, com essa cena que a gente viu, claramente não foi. E o terceiro ponto, finalmente, que eu quero ressaltar aqui, é como a imprensa, ou melhor, como esse site, o Intercept, tratou o caso. E como a expressão que ele usou, estupro culposo, isso gerou uma onda de indignação ontem, todo mundo protestando, porque o juiz decidiu de forma injusta, estava todo mundo contra a menina e não sei o que, não existe estupro culposo. De fato não existe. Mas essa expressão não foi usada pelo juiz, não foi usada nem pelo promotor que estava ali no caso, isso aí foi uma criação do site Intercept. Então o que mais gerou indignação nessa história toda, que seria o absurdo do tal estupro culposo, não existiu. O Intercept vem a público depois dizer que não, veja, era uma expressão que a gente usou para explicar o caso, a gente não atribuiu essa fala a ninguém. E de fato, no corpo da notícia deles, de fato, eles não estão atribuindo a ninguém. Mas eu vou ler aqui para vocês a manchete que eles publicaram.
julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de, abre aspas, estupro culposo. Isso é fake news, E isso é advogado fake news. humilhando o jovem. Não teve sentença inédita de estupro culposo nenhuma nesse caso. Então, grande parte do barulho e da repercussão da discussão desse caso se deu por uma escolha editorial do Intercept que dá a entender claramente que estupro culposo era a sentença, o que constava da sentença do caso, e não constava. A gente poderia estar com uma discussão muito menos barulhenta se não fosse esse ruído. A gente poderia estar discutindo, por exemplo, os méritos do caso. Será que existem provas para condenar o acusado? Eu realmente não sei, prefiro não opinar nesse caso. Mas essa discussão séria que tenha sentido todo o barulho do estupro culposo, isso aí foi uma criação que gerou muito ruído, mas não nos ajudou em nada. Após a repercussão do caso, o Ministério Público de Santa Catarina alegou que o vídeo da audiência de Mari Ferrer foi editado. O Ministério Público de Santa Catarina disse ontem que o vídeo da audiência do caso da blogueira Mariana Ferrer não condiz com a realidade e teria sido editado. As imagens foram reveladas na terça-feira pelo site The Intercept Brasil. O órgão afirma que o vídeo foi manipulado para esconder intervenções em favor dela por parte do promotor, do juiz e do assistente de acusação. Mariana Ferrer acusa o réu André de Camargo Aranha de ter adulterado a bebida dela e a estuprado numa casa noturna em Florianópolis, em 2018. O juiz Hudson Marcos decidiu que não havia provas e absolveu o empresário em setembro. O vídeo da sessão obtido pelo The Intercept mostra Mariana sendo humilhada pelo advogado de defesa do réu, Cláudio Gastão da Rosa Filho. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá pra dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, pra ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Em nota, o MP informou que pediu o levantamento de sigilo do vídeo para que ele seja divulgado na íntegra. As imagens pautaram o debate público e geraram críticas de parlamentares e até ministros de cortes superiores. Em resposta à filmagem, um grupo de deputadas federais apresentou ontem um projeto de lei que visa originar o crime de violência institucional. O projeto altera a lei de abuso de autoridade e prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa, para o agente público que praticar violência semelhante ao caso do juiz de Mariana Ferrer. Segundo o texto, a violência institucional fica configurada quando o agente, por meio de ação ou omissão, prejudica o atendimento à vítima ou testemunha de violência ou causam a sua revitimização. Uma das autoras da proposta, a deputada Soraya Santos, afirmou que o caso da blogueira Mariana Ferrer se tornará referência no combate à violência institucional. A revolta que nos causa a forma de tratamento que foi dado a Mariana, que a gente quer acompanhar de perto, inclusive indicando senadoras e deputadas acompanhar esse caso. E a gente quer ver, sim, punido exemplarmente em nome das instituições. O Conselho Nacional de Justiça também reagiu ao caso e vai apurar a conduta do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que absolveu André de Camargo Aranha. Na opinião da promotora do Ministério Público de São Paulo, Gabriela Mansur, a sentença pode chegar a ser anulada por causa da omissão do magistrado. E isso pode acarretar, sim, no meu entendimento, uma anulação do julgamento, pois as provas nas quais foram consubstanciadas todos os atos depois que ocorreram após essa audiência, eles podem ser tomados aí por um vício dessa irregularidade. Na reportagem do caso, o site The Intercept Brasil utilizou a expressão estupro culposo, que viralizou nas redes sociais. Mas a expressão não foi usada pelo advogado do réu, nem pelo promotor, e também não está na sentença do juiz. Horas depois, o site divulgou uma nota e admitiu que a expressão não está no processo e que a empregou a fim de facilitar o entendimento dos leitores. Na terça-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas no caso das rachadinhas da Alerj. O tema foi debatido no programa 3 em 1. Porque o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro no caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
O filho do presidente da República é acusado de ter recolhido o salário de funcionários quando era deputado estadual. Em depoimento revelado pelo jornal O Globo e confirmado pelo Estado de São Paulo, a ex-assessora Luísa Souza Paes teria revelado ao MP que nunca trabalhou para Flávio Bolsonaro, apesar de ter passado quase 6 anos no gabinete dele, além de ter ocupado outros cargos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A defesa do senador reagiu e afirmou em nota que a denúncia do Ministério Público tem erros bizarros e é uma crônica macabra que não será aceita. Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro voltou a dizer que não cometeu nenhuma irregularidade. Josias, começa você. Depois de 2 anos de investigações, o Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia o Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 pessoas, nesse caso da rachadinha. As acusações são muito pesadas. O filho mais velho do presidente Bolsonaro foi acusado de comandar uma organização criminosa. O Queiroz foi apontado como operador do esquema que desviava parte dos salários de funcionários do gabinete do Flávio na época em que ele exercia o mandato de deputado estadual na Assembleia do Rio. São acusados de 4 crimes eles: peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e formação de organização criminosa. O Flávio Bolsonaro diz que reitera que é inocente e, de resto, falou por meio dos seus advogados. Os advogados soltaram uma nota, disseram que a denúncia era esperada, que ela não se sustenta, definiram o relato dos investigadores como uma crônica macabra e mal engendrada, e ao enumerar os supostos defeitos da denúncia, a nota da defesa diz coisas muito definitivas sem definir muito bem as coisas. Falam em vícios processuais, erros de narrativa e matemáticos, alegam que não há nenhum indício de prova. O Flávio Bolsonaro, ele já alterou, já ajustou a versão dele nesse caso algumas vezes. Primeiro, ele sempre vem declarando que é inocente, desde que essa suspeita ganhou as manchetes no final de 2018. Num segundo momento, ele aderiu a uma retórica que tem um aroma petista. Disse que não sabia de tudo que o Fabrício Queiroz fazia no gabinete dele e insinuou que o Ministério Público estivesse fazendo perseguição política, usando ele, senador Flávio, como um degrau para chegar ao pai, ao presidente da República. Agora, alega-se que a denúncia do Ministério Público não fica em pé. O problema é que a estratégia da defesa, em vez de afastar essa aura de suspeição que ronda o filho do presidente, ela reforça a impressão de que o Flávio Bolsonaro se tornou um denunciado indefeso. Os advogados do Flávio Bolsonaro, os atuais e também o anterior, eles sempre se esforçaram para criar incidentes processuais. Tentaram bloquear as investigações uma dezena de vezes. Conseguiram apenas deslocar o caso da primeira instância para o foro especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E os advogados obtiveram uma decisão judicial que tornou esse processo super sigiloso. É um crime divulgar. A Rede Globo, por exemplo, foi proibida de divulgar informações que obteve. Já recorreu, o tribunal manteve esse sigilo. Quer dizer, o segredo faz do Flávio Bolsonaro um inocente sui generis, porque ele se recusa a divulgar uma denúncia cuja fragilidade, apontada pelos advogados, não serviria senão para provar a sua inocência. Porque se é tão frágil a denúncia, por que é que os advogados não exigem o contrário? Vamos divulgar isto amplamente para mostrar a fragilidade. Ao contrário, o que começa a aparecer são indícios de que há sustentação na denúncia. Agora surge uma assessora dizendo que nunca trabalhou lá e que passou 6 anos na folha salarial do gabinete. Ou seja, era funcionária fantasma. Então, acho que a defesa mostra que o Flávio Bolsonaro se tornou um personagem indefeso. Muito bem. Thaís Oyama. Paulo, a gente vem falando desse caso aí da rachadinha, o peculato, né? Na verdade, rachadinha é um apelido muito suave, é um crime de peculato. A gente vem falando há muito tempo, mas me parece que agora esse caso subiu um degrau importante. Não
só pela denúncia, mas pelo que motivou a denúncia. Ela veio, como você adiantou aí, de um depoimento que foi revelado pelo jornal O Globo e que mostrou pela primeira vez, um ex-funcionário do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na época, veio diante do Ministério Público para dizer que sim, fazia uma coisa errada. Era um funcionário fantasma, repassava dinheiro para o senador e nunca botou os pés lá, ou botava os pés lá na Assembleia só para receber o salário e repassar o salário. Esse depoimento foi feito por essa ex-assessora, Luísa Souza Paz, e ela falou que repassava lá os rendimentos dela para o notório Fabrício Queiroz, né, que sempre foi tido como o operador do senador. Então foi a primeira vez que veio uma pessoa de carne e osso, uma ex-funcionária, e confirmou tudo o que se falava a respeito do que acontecia no gabinete do senador ou deputado anteriormente, Flávio Bolsonaro. Essa Luísa, ela não só falou, ela apresentou extratos bancários que mostravam, que comprovavam que ela fez transferências da conta dela durante o período de 2011 a 2017, ou seja, por 6 anos ela ficou lá recebendo dinheiro e transferindo 90% desse dinheiro para o operador Fabrício Queiroz, assessor do senador Flávio Bolsonaro. Ela disse que foram 160 mil nesse período e ela tem comprovantes, entregou todos os comprovantes para o Ministério Público. Ela disse que ficava só com R$700 por mês e passava todo o resto para o Fabrício Queiroz. Inclusive, o que se referia a 13º salário, férias, até vale alimentação, tinha a rachadinha aí. Até o vale alimentação, veja só. Então, esse interrogatório, esse depoimento dessa ex-assessora chamada Luísa foi fundamental, foi crucial para que o Ministério Público tomasse a decisão de denunciar à Justiça o senador Flávio Bolsonaro. E agora eu estava vendo aqui, o Globo também, o mesmo jornal que revelou o depoimento, está dizendo agora que entre aquelas 15 pessoas que você, Paulo, falou que tinham sido denunciadas junto com o senador, estão também a mulher do senador Flávio Bolsonaro, a Fernanda Antunes Figueira, e também a mulher do Fabrício Queiroz, a Márcia, que chegou a ficar um tempo foragida, todo mundo se lembra, ela também foi denunciada, segundo o jornal O Globo revelou agora há pouco, e também as 2 filhas do Fabrício Queiroz estão nessa turma aí de denunciados pelo Ministério Público à Justiça. Lembrando que, um detalhe, as filhas do Queiroz chamam-se Natália e Evelyn, e essa primeira, a filha Natália, era a grande preocupação do Fabrício Queiroz quando ele estava preso. Ele temia muito que a Natália, que sempre reclamou muito de fazer parte desse esquema e etc, e dizia que não tinha ganhado nada, só preocupação, o Fabrício Queiroz sempre temeu que a Natália, se fosse presa, se fosse interrogada, se fosse pressionada, pudesse entregar algo que ele não gostaria que ela entregasse. Na quinta-feira, em discurso, o presidente Jair Bolsonaro pediu a conscientização da população para a defesa dos interesses nacionais. A fala do presidente em meio à pressão internacional sobre a política ambiental do governo foi comentada em Os Pingos nos Is. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quinta-feira que o mundo está de olho no Brasil. A declaração acontece em meio ao aumento da pressão internacional sobre a política ambiental do governo, principalmente com relação à Amazônia. A uma plateia de apoiadores em um evento em Alagoas, o presidente ressaltou a importância de a sociedade caminhar junto em busca de um objetivo comum. Segundo Bolsonaro, a conscientização de cada cidadão é essencial para que o Brasil possa defender os próprios interesses diante da pressão de outros países. Vamos assistir. Nós acompanhamos a política externa. Nós realmente somos uma pátria abençoada. Ninguém tem o que nós temos, mas para nós dizer que isso é nosso, isso passa pela conscientização de cada um cidadão brasileiro. O presidente também comentou nesta quinta-feira sobre a importância das eleições municipais. Segundo ele, é preciso que o cidadão brasileiro se preocupe com política e escolha candidatos que de fato representem o que ele pensa ser melhor para o país. Acompanhe. Teremos nos próximos dias umas eleições municipais. Vamos nos preocupar com política. Vamos cada um defender aquilo que é melhor para o seu país. Eu quero lembrar vocês, eu não sei o Collor, Mas eu comecei como vereador. Olha a importância então
de você escolher um vereador que vai representá-los no município. Ao custo de 12 milhões de reais, o sistema de abastecimento inaugurado pelo presidente nesta quinta-feira beneficiará 10 mil pessoas da área rural do município de Piranhas, em Alagoas. A água é captada no trecho 3 do Canal do Sertão Alagoano, que já está em operação. O governo, inclusive, anunciou a liberação de mais 14 milhões e 800 mil reais para garantir a conclusão das obras do trecho 4 do canal, o que está previsto para acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Começo com você, Fiuza, sua avaliação aí sobre essas declarações de hoje do presidente Bolsonaro. Sobre eleições municipais, evidentemente que o presidente, durante a pandemia, propôs uma diretriz que não era compatível com a que a maioria dos prefeitos adotou, né? Que é o lockdown, que é o fechamento. Nós vimos o que aconteceu, quebradeira, né? Especialmente de pequeno comércio, serviços depauperados, desemprego, informais socorridos aí por auxílio, né, do governo, que vai terminar. Eu acho que o apelo é esse, né, para que o eleitor olhe, né, especialmente para esse período recente, as políticas realizadas, que o presidente discorda, e avalie, né, se isso foi de fato uma medida sanitária que salvou vidas ou se isso foi um ato autoritário, né? Sobre o cenário internacional, ele está reagindo, o presidente Bolsonaro, a uma declaração que é muito grave do candidato Joe Biden, do Partido Democrata, dizendo que ia convocar uma reunião do mundo contra o Brasil. Eu sei que isso é retórica, eu sei que isso é bravata, mas isso é uma declaração que tem efeitos concretos. Por quê? Porque assim como o Trump, que fez um governo de América livre e aberta, diferentemente do que se dizia, e até chegou a ser indicado ao Nobel da Paz por conta de acordos internacionais de pacificação, ele continuou sendo, no imaginário dessa elite que quer um poder só para ela, que quer um capitalismo particular, se fingindo de altruísta, o Trump continuou sendo o vilão, o grande Satã. E o Brasil também é a mesma coisa, né? Nesta cartilha, nessa ordem de cartilha internacional, que representa, sim, digamos, um oxigênio restante a mortos-vivos como Emmanuel Macron, na França. O que o Macron fala tanto? Tem os interesses agrícolas e tal, mas tem principalmente essa lenda, que até Angela Merkel, na pragmática Alemanha, entrou também em relação ao governo norte-americano, nacional-populismo, xenofobia, tudo mentira. Então essa cartilha, ela tem sim um valor político, tragicamente, para esse novo ativo, né, mercadológico, que não tem nada a ver com ideologia, que quer dominar, né, como a gente viu aí, citado pela Ana Paula Henkel agora, o colunista do New York Times, dizendo que não dá para contar com os negros para defender os negros. São os hipócritas, e é nessa mesma linha que se ataca o Brasil, né, que o candidato, nesse momento favorito a ocupar a Casa Branca, conclama o mundo para se unir contra o Brasil. É claro que o presidente brasileiro tem que ficar alerta e demonstrar a sua intenção de resistir nesse momento, com uma perspectiva que se consolidar a eleição do Joe Biden, ele está sozinho, né? Eu também acho que isso não se consumará como política pública, né? De fato, um cartel cercando o Brasil, invadindo a Amazônia ou algo assim, mas como postura política de continuar fazendo o Brasil como um patinho feio, falsamente um lugar onde o obscurantismo se abateu, o fascismo dominou, a extrema-direita caçou as liberdades. Tudo ao contrário, isso eles vão continuar com toda certeza usando. Você, Zé? É um discurso extremamente importante. Olha, eu trouxe aqui
exatamente aos pingos nos is, a notícia primeira, depois de um encontro no Palácio, de que o presidente Jair Bolsonaro, lá atrás, tinha tomado a decisão de viajar pelo país. Foi uma decisão importante, não só para a sua imagem, mas também para receber o retorno da sociedade, o retorno do povo. Ninguém presta atenção, eu presto muita atenção nisso. Antes, os presidentes, quando viajavam, eram recebidos por comitivas de políticos, governadores e tal. Agora quem recebe o presidente da República é o povo. O povo vai receber o presidente. Então ele tem muito retorno, ele é permeável a essas ideias e isso é muito importante. Esse discurso do presidente Jair Bolsonaro deve ser emoldurado, olha só. A política começa na eleição municipal. Eu sempre disse aqui sobre a importância dessas eleições. Todo mundo aqui sabe da importância disso. Você vai votar agora num vereador e num prefeito, né? Parece pouco, mas não é. Esses prefeitos e esses vereadores é que servirão de base para a eleição e reeleição de deputados e de senadores e de governadores e do próximo presidente da República. A política comanda tudo. Quem não gosta de política é comandado por políticos. A política que define a sua vida, a escola do seu filho, a sua comida, o seu aluguel. É aí que está a política definindo a sua vida. E o presidente tocou no ponto. Ele começou a vida dele, como quase todos aqui, um ou outro. Para vocês terem uma ideia, a tonta da Dilma foi logo presidente da República. Não foi eleita em nenhum outro cargo, então não foi testada. O vereador começa lá na base e ele vem sendo testado. É a carreira política, é assim que deve ser feito. Votar mais em ideias, é o que propõe o presidente, do que em nomes. É de ideias que são feitos os políticos. É de ideias. Então, se você elege agora um vereador que entra nesse populismo, entra nessa conversa fácil de não gerir o Estado como se deve, no futuro ele poderá ser deputado estadual, deputado federal ou até presidente da República. É muito importante. Por outro lado, nessa fala, o presidente dá ali com todas as letras as dicas que eu falei aqui. O presidente Bolsonaro não negocia a soberania nacional, ou seja, a região amazônica ela será gerida pelos interesses do Brasil. E nós temos, é uma tradição aqui, a responsabilidade de proteger a Amazônia e proteger também as nossas indústrias e a produção agropecuária. É uma cultura do Brasil. O Brasil já tem essa cultura, é o maior produtor de soja do mundo. E a soja, mais do que alimentação humana, ela serve de ração. Isso significa a produção de proteína animal, criação até de peixes na Noruega. O salmão da Noruega é alimentado por ração de soja brasileira. Então veja a importância do contexto brasileiro. E aí, mais uma vez, ele reclama, e com razão, de brasileiros que pregam contra o Brasil. Então é um discurso muito importante e uma luz no sentido de que, senhores, prestem a atenção máxima nessa história de eleger vereadores. Eles são o primeiro passo dos futuros políticos. Ainda durante a semana, a polêmica envolvendo a disputa presidencial norte-americana reacendeu o debate sobre a segurança dos sistemas eleitorais. O assunto foi debatido no Morning Show. Gente, vamos falar sério agora, vamos abrir o noticiário indo direto a Brasília. Ô Zé, ontem, bem no meio aí dessa confusão na apuração do pleito norte-americano, o presidente Bolsonaro aproveitou aquela live que ele sempre faz às quintas, né, para defender o voto impresso no Brasil e, nas palavras dele, um sistema eleitoral confiável. Pois é, isso me lembrou um colega meu no comitê de imprensa, que eu ofereci para ele o jornal que ele trabalhava e ele disse, olha, não, obrigado, eu não tenho coragem de ler um jornal que tenha coragem de me contratar. Então é algo parecido, porque o presidente, é a segunda vez que o presidente fala isso, e da primeira vez ele foi até mais contundente, dizendo que tinha provas de irregularidades na urna eletrônica. Olha, Paulo, um tempo atrás, eu fui atrás do funcionamento das urnas. E aí mergulhei no Tribunal Superior Eleitoral, vi como as urnas são confeccionadas, como se coloca o programa, como se prepara.
todas as urnas são colocadas no final de tudo, da programação, numa área, e uma parte importante delas é escolhida e elas são desmontadas e testadas por todos os partidos políticos para ver se tem algum tipo de programa enxertado, né? E todos os partidos participam, através dos seus técnicos, de todo o processo. A urna eletrônica, quando ela é ligada, emite-se a zerésima, que é um tipo, o que tem aí dentro? Aí sai 00 votos, né? Quando a urna é fechada, encerrada o voto, há uma impressão que é colada na porta da sessão eleitoral. Então, não há uma centralização, como muita gente imagina, que há aqui um buraco onde se jogam todos os votos. Não, é só a soma. Da urna eletrônica vai para o TRE e o TRE manda para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas a qualquer momento, até hoje, você pode fazer a conferência. Sim, Paulo. Ô Zé, só um minutinho, Adriles. Zé, desculpa te interromper, é que a nossa produção separou aqui o trechinho da fala do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que o Murilo pudesse soltar agora pra gente ver o que ele falou. Vai lá, Murilo. Ano que vem, mergulhar na Câmara, no Senado, para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22. Então, nós devemos sim ver aí o que acontece em outros países, né? E buscar um sistema onde seja confiável por ocasião das eleições. O presidente aproveitou. Tá aí, Zé, foi isso que ele disse. Pode continuar agora. Mas ele sugeriu que tinha provas e que tinha evidências de que houve fraude, né? Mas então, a urna eletrônica, ela foi testada. Eu considero que o maior teste foi feito pelo deputado Carlos Sampaio. Ele era diretor jurídico da campanha do PSDB e contratou técnicos especialistas de fora do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. E esses técnicos receberam autorização do Supremo, do TSE, e eles reviraram as urnas eletrônicas e a conclusão foi de que elas são inauditáveis. Então não há como comprovar se houve fraude, mas também não há como comprovar a não fraude, né? Então esta é a situação. O voto impresso foi aprovado no Congresso Nacional e não foi aplicado, foi até experimentado. Era o seguinte, você digitava e vinha o voto que caía lá dentro e não houve divergência entre as urnas auditadas através do voto impresso. E depois o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o voto impresso. O argumento dos ministros é de que isso poderia revelar um dos pressupostos constitucionais, que é o segredo do voto, né? E o voto impresso poderia revelar a autoria do voto. Então, isso aí já está, para mim, definido. A novidade é o presidente insistir de que a eleição brasileira não tem um bom caminho, que não é crível, e eu acho que mas ele tinha que revelar por que dessa desconfiança, né? Perfeito. Adriles, você queria fazer uma pergunta para o Zé? Não, se vai tudo para o TRE para ser apurado e depois vai para a Justiça Eleitoral centralizada, essa contabilização dentro de um sistema de computador não pode ser de alguma forma invadida por um hacker ou coisa do tipo? Mas você pode pegar a sua urna, sua sessão eleitoral, ir lá na porta, fotografar e depois ir na página do TSE e do TRE e verificar se o que está na página do TSE confere do que está impresso na porta. Então teria que ser um programa muito complexo de cada urna, de cada lugar, para mudar tudo, né? Sim, exatamente. Perfeito. Faz seu comentário, Adriles, sobre isso. Não, a questão, eu acho uma solução simples. Isso já foi não referendado pelo STF, que, como o Zé disse, julgou inconstitucional. Você fazer uma votação eletrônica e imprimir o voto para que, numa eventual suspeita de fraude ou contagem de maneira distorcida, você fazer uma recontagem. Realmente, o sistema eleitoral brasileiro de contagem de votos é muito mais célere, muito mais objetivo e muito mais claro do que o americano, que a gente está vendo que é um caos absolutamente completo. E assim, tudo bem, não creio nas bruxas, mas que lazai. Recentemente, o STJ foi exatamente invadido por um hacker. A Secretaria
de Economia do Distrito Federal também na quinta-feira, o Ministério da Saúde também, ou seja, existe no mundo digital sempre uma certa dúvida em relação a essa transparência objetiva da possibilidade, da falta de transparência objetiva, da possibilidade de invasão de qualquer tipo de coisa. E o Bolsonaro tem uma certa desconfiança esquizofrênica que é legitimada, é um homem que sofreu uma facada, é um homem que é recorrentemente chamado de nazista, genocida, fascista, não pelos seus opositores, mas pelos próprios ministros, por exemplo, do STF, e alguns deles presidiram e presidem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele tem essa desconfiança. Não estou dizendo que exista um grau concreto para subsidiar essa desconfiança, mas eu acho que a resolução do problema era muito simples. Você faz uma votação digital que dá um resultado imediato à população e plausível e depois faz a materialização do voto. Eu não entendo qual seria o problema de identificação do voto. É só você suprimir a identificação do voto que possa identificar o voto secreto, que não possa identificar o voto secreto que você fez. Então, assim, eu acho que é um problema de solução muito simples que daria mais transparência ainda a um processo que eu também reputo que é bastante confiável. Muito bem, Joel, nós estamos em novembro de 2020, né? A eleição de 2022 será em outubro, ou seja, um pouco menos aí de 2 anos pela frente, é um tempo considerável. Você acha que essa discussão, nesse momento em que nós estamos tendo, ela é pertinente? Existe razão dela acontecer agora? Olha, Paulo, eu acho que ficou difícil para o discurso de deslegitimação das eleições que a extrema-direita usa. Porque no Brasil ela começa dizendo, não, a urna eletrônica é da Venezuela, a empresa é não sei o quê, ela é usada para fraudar eleições. Infelizmente, o nosso próprio presidente Bolsonaro, né, disse que tinha provas de que a eleição que ele venceu foi fraudada, que as urnas tinham sido fraudadas, então a urna eletrônica não é confiável e tudo mais. Os Estados Unidos, sim, eles são espertos, eles têm o voto em papel. Vamos para os Estados Unidos, a direita está até agora, pode virar o jogo ainda, mas está até agora perdendo nas eleições em papel. Então, qual que é a conclusão imediata do povo? Ah, não, as cédulas foram fraudadas, isso aqui não é possível, teve fraude, o Trump sabe muito bem. De novo, o Trump, assim como o Bolsonaro, dizendo que foi fraudado, mas sem apresentar prova nenhuma, nem a mais leve fiapo de evidência concreta e séria foi apresentado para fazer essa acusação gravíssima. E aqui a gente volta para o Brasil, então. Estamos pensando em 22, eu acho que como você, talvez seja um pouco cedo para pensar nisso, mas vamos nos ater aos fatos. A gente tem as urnas eletrônicas funcionando aí algo próximo de 20 anos, funcionando muito bem. A gente tem a apuração no mesmo dia da eleição, a gente tem os números sem margem para dúvidas, todo mundo reconhece o resultado imediatamente. Não tem nenhuma evidência de que tenha havido fraude em qualquer eleição com urna eletrônica aqui no Brasil. Tudo que a gente tem são alegações totalmente sem base. Dito isso, é verdade, nenhum sistema é perfeito. Você pode ter a urna eletrônica com uma segurança a mais, que seria, você vota no eletrônico, você imprime um voto em papel, voto sem o seu nome, claro, só uma cédulazinha com o nome do candidato que você quer, você deposita aquilo na urna, depois, futuramente, teria uma utilidade disso. Se precisarem checar, fazer uma auditoria em alguma sessão eleitoral, alguma coisa, você tem os votos físicos, para fazer uma auditagem, uma auditoria independente do resultado que aponta na urna eletrônica. Você poderia unir, portanto, a velocidade da apuração do eletrônico com uma segurança a mais do papel. O Supremo não permitiu isso. Eu lembro bem da argumentação do Supremo. Era o seguinte, como o voto vai ser impresso, se der algum problema na impressora, e é comum dar problema em impressora durante o uso de milhares de vezes por dia de uma impressora, é praticamente impossível que a coisa seja consertada sem que o técnico veja ao menos o voto que estava ali sendo imprimido ou estava acontecendo. Foi esse o argumento utilizado. Se der problema na hora da impressora, o voto que estava sendo imprimido vai ser revelado. Esse foi o motivo alegado ali para não permitirem. Eu fiquei mais na época com a argumentação do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse, olha, não vejo problema nenhum no voto, na impressão do voto. O que eu levanto é uma ressalva. Ele pode ser aprovado, mas tem uma ressalva. Isso aí vai custar bilhões de reais a mais. A gente está precisando ou podendo gastar bilhões de reais a mais com uma medida de segurança extra, que é o que tudo indica, não vai trazer benefício nenhum, porque nossas eleições já são completamente confiáveis e não está havendo fraude nenhuma nas urnas eletrônicas. Essa é a indagação que eu deixo. Eu acho que não é o melhor uso dos recursos, mas também não sou contra, assim, por princípio, a impressão do voto. Seria, de fato, uma segurança a mais. Bom, primeiro, segurança no voto eletrônico.
Eu acho meio desconfiável, porque você não fazer uma auditoria, não ter a possibilidade de uma auditoria, sendo que há possibilidade de invasões de hacker claras, e já houve, como no STJ, é uma coisa temerária. Agora, vou dar uma solução simples, pré-histórica. Você faz um voto digital e você faz um voto manual e deposita na urna. Não poderia ser isso. Por que tem a necessidade de impressão de um voto? Fica a dica. Ah, mas se a pessoa muda, e se a pessoa faz dois diferentes? E se a pessoa faz dois diferentes? Daí bagunça tudo, daí você não sabe. Mas pelo amor de Deus, mas aí é culpa da pessoa, esquizofrenia. Muito bem. Não duvide de nada, não duvide. Deixa eu agradecer aqui, Jodriles, deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Zé Maria Trindade aqui no Morning Show. Zé, ótimo final de semana pra você, valeu por essa semana e segunda-feira tamo junto. Beleza, só dizer aqui final o seguinte, a urna, a Adriles, não tem ligação com a internet, ela não tem absolutamente nenhum periférico ligado, se tentar ligar alguma coisa ela desarma. Sim. E sobre os Estados Unidos, lá também tem voto eletrônico, é que cada condado e cada município, cada estado diferente. define, alguns têm, outros não. É isso, Paulo, obrigado, bom final de semana para todos, até segunda. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.